A nossa Constituição, a Constituição brasileira, faz uma promessa bem grande para todo mundo: uma vida com dignidade. Mas o que isso quer dizer na prática, no nosso dia a dia? Vamos mergulhar juntos para entender o que são os direitos sociais e como eles foram pensados para impactar a vida de todos nós. Para a gente começar, fica aqui uma pergunta que é central para toda essa discussão. Ter acesso à saúde, a uma casa digna, a um emprego, isso é um privilégio para poucos ou um direito de todos? O jeito que uma sociedade responde essa pergunta diz muito, mas muito mesmo, sobre os valores que ela escolheu seguir. Bom, para entender essa promessa não tem jeito, a gente tem que ir direto na fonte, a própria Constituição. O que será que ela diz sobre esses tais direitos sociais? E aqui está o pulo do gato, sabe? A ideia de ações positivas. Isso é diferente de outros direitos que só servem para limitar o poder do Estado, para dizer, Estado, isso aqui você não pode fazer. Não. Os direitos sociais exigem que o Estado haja. Ele tem o dever de arregaçar as mangas, intervir e criar as condições necessárias para uma vida digna para todo mundo. E olha, o artigo 6º da nossa Constituição não economiza nas palavras, não. A lista é longa, é ambiciosa, cobre desde educação e saúde até lazer e transporte. É basicamente um mapa do caminho para o bem-estar social. Ok, ter uma lista dessas no papel é, sem dúvida, inspirador. Mas a grande questão é: como que a gente transforma essa promessa em realidade? Como se garante que esses direitos saiam do texto da lei e cheguem de fato na vida das pessoas? E é exatamente aí que a gente chega no coração do debate, aquele eterno cabo de guerra entre o que a Constituição garante e o que, na prática, um país consegue fazer com os recursos que tem. Essa tensão toda pode ser resumida em dois conceitos. De um lado, o tal do mínimo existencial. Pensa nele como o básico do básico, o núcleo de direitos sem os quais a dignidade humana não existe. E isso o Estado é obrigado a garantir. Ponto. Do outro lado, a gente tem a reserva do possível, que é o argumento de que, bom, os recursos não são infinitos e o governo só pode fazer o que o orçamento permite. Só que isso é muito importante. O Supremo Tribunal Federal já colocou um limite bem claro nisso aí. A reserva do possível não é um cheque em branco. O Estado não pode simplesmente chegar e falar: não tenho dinheiro, como desculpa para não garantir aquele mínimo essencial para a dignidade das pessoas. E tem mais uma proteção fundamental: o princípio da vedação do retrocesso. Imagina uma catraca, daquelas que só giram para um lado. É a mesma lógica. Uma vez que uma conquista social foi alcançada, que um direito foi estabelecido, a lei não pode voltar atrás para piorar a situação. O movimento é sempre para frente, nunca para trás. Certo? Agora vamos sair um pouco da teoria e ver como isso se aplica num campo bem prático. Vamos focar nos direitos sociais mais conhecidos, talvez os mais tangíveis, os direitos trabalhistas. A Constituição, para proteger o trabalhador, estabelece limites bem claros, com números e tudo. A jornada diária de trabalho, por exemplo, é de no máximo 8 horas. Isso dá um limite semanal que não pode passar de 44 horas. A busca aqui é por um equilíbrio, entre a vida profissional e a vida pessoal. Já para proteger a maternidade, a Constituição garante 120 dias de licença, um período que a gente sabe que é absolutamente crucial, tanto para a mãe quanto para a criança. E tem mais: todo trabalho extra precisa ser recompensado, claro. A hora extra tem que valer, no mínimo, 50% a mais que a hora normal. Juntos, todos esses números formam uma base de proteção muito importante. E a proteção não para por aí. A Constituição também garante o seguro-desemprego, o 13º salário, as férias remuneradas com aquele terço a mais. Enfim, é uma rede de segurança bem robusta, pensada para amparar o trabalhador em várias situações. Mas a história dos direitos não é uma coisa parada no tempo. Eles não só precisam ser protegidos, como também estão sempre em processo de expansão para incluir grupos que antes, por algum motivo, ficavam de fora. E um exemplo perfeito disso é a luta das trabalhadoras e trabalhadores domésticos. Durante décadas, essa categoria tão importante não tinha os mesmos direitos que os outros trabalhadores urbanos e rurais. Era uma dívida histórica. A lista de direitos que não se aplicavam a eles era enorme. Coisas que para muitos parecem básicas, como piso salarial, uma jornada especial para quem trabalha em turnos ou adicional de insalubridade, simplesmente não eram garantidas por lei. Isso mostrava uma desigualdade clara. Essa situação só começou a mudar há pouco tempo, depois de muita luta e de uma emenda à Constituição. Então, como é que essas mudanças acontecem? Como é que os trabalhadores se organizam para defender seus direitos?
Bom, a organização coletiva é a resposta, e é aí que os sindicatos entram em cena. Para se manterem, os sindicatos dependem de contribuições. A principal é a chamada confederativa, que é paga só por quem escolhe se filiar ao sindicato. Antes existia também a contribuição sindical, que era obrigatória para todo mundo da categoria, mas uma reforma trabalhista mudou isso e agora ela também é voluntária, precisa de autorização expressa do trabalhador. E quando a negociação não funciona, quando o diálogo não avança, a Constituição garante a ferramenta de pressão mais forte dos trabalhadores, o direito de greve. A própria Carta Magna deixa claro que a decisão de quando e como usar esse direito é dos próprios trabalhadores. No fim das contas, o que a gente percebe é que uma Constituição é muito mais do que só um conjunto de leis. Ela é como um espelho dos valores de uma sociedade. É a grande promessa que um país faz a si mesmo sobre o futuro que quer construir. E se a Constituição é essa grande promessa de uma vida com mais dignidade, fica aqui uma pergunta final para reflexão. De quem é a responsabilidade de garantir que essa promessa seja cumprida? É só do Estado? É da sociedade? É de cada um de nós? A resposta que a gente der para isso é o que, no fundo, vai definir nosso futuro.